Trouxe aqui para vocês a pergunta de um colega, né? Ele está assistindo o vídeo, a gente ainda não teve aula sobre isso. E ele traz aqui, ó, você cita que a FIFA, a MS e outros não são figuras de direito internacional e não compõem a sociedade internacional. E aí a dúvida, confederações internacionais compõem a sociedade internacional como ente? O que acontece é o seguinte, a gente vai compreender como sendo entes, pessoas, sujeitos de direito internacional, aqueles que são criados pelos estados. Os estados são os sujeitos originários, né? Então, essa ideia de relação entre nações, as nações atualmente, né, a gente ainda tem as nações sendo representadas e organizadas por estados. Então, a relação entre as nações são relações entre estados. Inclusive, em alguns lugares não se fala relação internacional, mas relação interestatal, né? Então, nós temos relações entre nações. E aí, os estados criam organizações internacionais, como a ONU, como a Unicef, como a OEA, a OPEP, né? Como a Unesco, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial de Saúde. Então, os estados então criam essa figura que são as organizações internacionais. É mais ou menos o que acontece quando a gente pensa em que nós criamos pessoas jurídicas de direito privado, né, como empresas, associações, cooperativas e por aí vai. Então, no âmbito internacional, tem essas figuras. Um fenômeno muito interessante do século XX é algumas, eu vou falar bem claramente, empresas que atuam de forma difusa entre os estados, né, de forma transnacional, superando fronteiras e com a mesma identidade. Então, por exemplo, quando você pensa em empresas como a Coca-Cola, como o Facebook, como a Amazon, como a Shell, sei lá, como a BID, elas não mudam, a Google, elas não mudam a sua identidade, elas têm a mesma identidade em vários lugares. Mas até aí tudo bem, a gente identifica claramente que elas são empresas. Só que existem empresas que elas organizam atividades esportivas. Então, a FIFA, ela organiza o futebol no mundo inteiro. O que aconteceu é que ela criou um determinado tipo de identidade, cria Copa do Mundo, cria agora com Copa do Mundo de seleções, Copa do Mundo de clubes, campeonatos para tudo que é lado, e a gente, para ter aquela chancela, a gente obedece àquela padronização. Então o futebol, ele tende a ser o mesmo em qualquer lugar do mundo, porque as pessoas adotam o padrão da FIFA. E aí, para poder se relacionarem e aproveitarem, vamos dizer, os serviços da FIFA, as pessoas vão lá e se organizam. Então, por exemplo, a gente não tem no governo federal a organização do futebol brasileiro. Não é o governo federal que faz isso. Não é o governo do estado que organiza o futebol do estado do Rio Grande do Sul e não é a prefeitura que organiza o futebol da localidade. É uma empresa chamada CBF. Então, uma Confederação Brasileira de Futebol, ela vai lá e organiza o futebol no Brasil e ela que está associada à FIFA. O que vai acontecer também nos esportes olímpicos, por exemplo. Você tem o Comitê Olímpico Brasileiro, você tem o Comitê Olímpico Internacional. E aí você tem todas as confederações de basquete, de ciclismo, de surf, de tênis de mesa, que não é ping-pong, né? É tênis de mesa, que seguem nessa mesma padronização, seguem esse mesmo sentido. Só que a gente acaba, quando a gente vê uma Copa do Mundo de seleções, o Brasil jogando com a França, na verdade a Confederação Brasileira de Futebol jogando com a Federação lá francesa, ou da Argentina, ou da Alemanha, que quer que seja. Então, você tem a ideia, uma semelhança de uma organização que integra países. Não, é uma empresa que integra empresas. Ela atua no âmbito internacional, ela se relaciona com nações. Então, para se fazer uma Copa do Mundo no Brasil, uma Copa do Mundo na Alemanha, no Catar,
há uma relação e há contratos, não há tratados. Você não faz um tratado entre o Brasil e a FIFA. Você não faz um tratado entre Estados Unidos e o Comitê Olímpico Internacional. Você não faz um tratado entre a França, sei lá, e a Federação Internacional de Automobilismo, que organiza a Fórmula 1. Não tem isso. Então, tem essa semelhança, mas eles não são sujeitos de direito internacional, eles são sujeitos de direito interno. Então a FIFA tem uma sede em um determinado país, a Federação Internacional de Automobilismo tem uma sede em algum país, o Comitê Olímpico Internacional também tem. Dá uma pesquisada lá, vocês vão descobrir aonde é que eles estão sediados, e quando a gente paga dinheiro para a FIFA, para a Federação Internacional de Futebol, do Comitê Olímpico, ele vai ser depositado em algum canto do mundo, porque ela é uma empresa e ela tem lucro com isso. Não são organizações internacionais, são empresas. Beleza? Era isso que eu tinha para vocês. Um abração.